Fui à festa de noivado do meu ex só para ser humilhada, mas saí de lá como esposa do mafioso mais poderoso. É estranho como, em certos momentos, a vida parece se resumir a um único gesto: atravessar uma porta. Aurora Bellini sentiu isso ao empurrar, com a mão trêmula, o vidro pesado da entrada do salão do Hotel Astoria. O ar estava frio, carregado do cheiro de rosas brancas e perfume caro. Lá dentro, 200 olhos se voltaram para ela, como se todos esperassem por aquele instante. A chegada da ex-namorada do noivo, a advogada que ousava aparecer no evento do ano. Aurora respirou fundo. O salto alto ecoou no mármore claro, e cada passo parecia um desafio. O vestido azul marinho, escolhido para transmitir confiança, mal escondia o nervosismo dos ombros tensos. Ela sabia que naquele ambiente todos os sorrisos eram afiados como navalha. Logo na entrada, Luca Ferri, seu melhor amigo e confidente, apareceu ao seu lado com um sorriso largo e tranquilizador. Ele estendeu o braço e Aurora aceitou o gesto como quem se agarra a um salva-vidas. "Está pronta para encarar a selva, Bellini?" sussurrou ele, com aquele tom brincalhão que só usava nas horas mais difíceis. Aurora respondeu com um sorriso breve, mas os olhos denunciavam o medo. Ela sabia o que veria ali. Dante Lucchesi, seu ex, dono do sorriso que por anos foi refúgio e agora era ameaça. Bianca Vasconcelos, a mulher perfeita aos olhos da alta sociedade, agora sua rival oficial. E entre os convidados, figuras conhecidas e outras nem tanto, todas prontas para julgar. Ainda ecoavam na memória de Aurora as lembranças de outros tempos. Na penumbra do salão, flashes do passado se misturavam ao presente. Dante, rindo ao lado dela, caminhando pela Avenida Paulista de mãos dadas, dividindo sonhos e segredos. O primeiro beijo na chuva, o compromisso não dito de lealdade. Depois o silêncio, a insegurança dele diante do sucesso dela, as discussões abafadas, a separação fria. Aurora nunca soube exatamente onde perdeu Dante, se foi nas palavras nunca ditas ou nas que escaparam sem pensar. Agora ele estava ali, no centro do salão, de terno impecável, cabelo escuro arrumado para trás, com a postura de quem venceu. Ao seu lado, Bianca exalava autoconfiança. Vestido branco, cabelos dourados presos em coque, sorriso controlado como se soubesse todos os segredos daquela noite. Aurora sentiu o chão tremer sob os pés. Não era só a presença de Dante, era a certeza de que ali todos sabiam de sua história, que ela era a ex, a vencida, aquela que deveria ter ficado em casa, mas havia prometido a si mesma: não daria esse gosto a ninguém. Ergueu o queixo, apertou o braço de Luca e avançou. Os convidados sussurravam, disfarçando olhares curiosos. Aurora reconheceu colegas do escritório, antigos amigos de faculdade, clientes de Dante e outros rostos famosos da elite paulistana. Era um espetáculo de aparências. O barulho dos copos de cristal, o tilintar das risadas forçadas, a música clássica suave ao fundo. Tudo parecia calculado para sufocar qualquer traço de espontaneidade. "Eles estão todos olhando", murmurou Aurora, mais para si mesma. "Porque você é o acontecimento da noite", respondeu Luca, piscando. "Não esqueça, quem causa impacto nunca passa despercebido." De longe, Dante percebeu a chegada. Seus olhos escuros e intensos traíram um breve relance de desconforto. Bianca, atenta, notou o movimento e imediatamente se aproximou dele, como quem marca território. Aurora sentiu o coração acelerar, o passado e o presente colidindo, mais uma vez. Ela sabia que aquela noite seria um teste, não só de resistência, mas de orgulho. Luca conduziu Aurora até o bar, onde pediu 2 drinks. Ele fazia piadas discretas, tentando aliviar a tensão, mas nem mesmo seu humor afiado conseguia dissolver a atmosfera pesada. "Você já pensou em fugir por aquela porta lateral?" sussurrou ele, apontando discretamente. "Muitas vezes", respondeu Aurora com um sorriso tenso. "Mas hoje eu fico. Quero mostrar que sobrevivo a qualquer tempestade." Do outro lado do salão, Bianca observava cada movimento. Por trás do sorriso gentil, seus olhos avaliavam Aurora, como se fosse um adversário numa partida de xadrez. Ela deu alguns passos elegantes na direção deles, carregando uma taça de champanhe. "Que surpresa te ver aqui, Aurora", disse Bianca, com voz doce e sorriso frio. "Fico feliz que tenha conseguido um tempo em meio à sua agenda lotada."
Aurora sentiu o golpe sutil. Bianca era mestre em insultos velados. Ela se manteve firme, devolvendo o sorriso. Claro, Bianca, não podia perder um evento tão memorável. Bianca se inclinou levemente, diminuindo a distância entre elas. Imagino que não seja fácil ver um grande amor seguir em frente, mas espero de verdade que você encontre sua felicidade. Quem sabe em outro círculo social, disse Bianca com a mesma doçura cortante. O comentário caiu como um peso. Aurora sentiu o rosto esquentar, mas manteve a postura. O jogo estava apenas começando. Dante, que assistia à cena de longe, apertou os punhos discretamente. Havia algo não resolvido em seu olhar, um misto de orgulho ferido e arrependimento. Ele fingiu interesse em uma conversa qualquer, mas não tirava os olhos de Aurora. Nesse instante, uma figura atravessou o salão com passos firmes e silenciosos. Enzo Mancini. Poucos sabiam detalhes de sua vida, mas todos reconheciam a presença. Alto, cabelos escuros puxados para trás, terno preto sob medida, olhar calmo e inabalável. Havia algo magnético e perigoso em sua serenidade. Ele era o tipo de homem que não precisava falar alto para ser ouvido. Aurora o viu de relance. Enzo se aproximou do bar, pediu um uísque sem levantar a voz. Sua postura era de quem já viu tudo, mas ainda se interessa pelo inesperado. Ele lançou um olhar breve para Aurora, como quem decifra um segredo. Luca, sempre atento, sussurrou ao ouvido de Aurora. Esse é Enzo Mancini. Dizem que ele manda em meia cidade. Falou com ironia, mas também com um certo respeito. Aurora sorriu, sem saber se era verdade ou exagero. Naquele salão, tudo parecia envolto em lendas. Enquanto tentava ignorar os olhares e comentários, Aurora lembrou-se do dia em que conheceu Dante. Tinham pouco mais de 20 anos, ambos sonhadores, dividindo cafés baratos em tardes chuvosas. Ele era intenso, falava de futuro como quem constrói castelos de cartas. Ela acreditava. Por um tempo foram invencíveis, até que o sucesso dela começou a pesar. Dante, acostumado a ser o centro, não soube lidar com a ascensão de Aurora no escritório de advocacia. As pequenas brigas viraram abismos, o orgulho um muro intransponível. Agora, em meio ao luxo do hotel, Aurora se perguntava onde tinha errado. Talvez, pensava, o erro fosse ter acreditado que amor bastava, que o passado não voltaria para cobrar seu preço. Luca a cutucou de leve, trazendo-a de volta à realidade. Não deixa essa gente te abalar. Você merece estar aqui tanto quanto qualquer um, disse ele com convicção. Aurora agradeceu com um olhar. Sabia que, sem Luca, talvez nem tivesse forças para enfrentar aquela noite. O clima no salão era de festa, mas a tensão era palpável. Bianca circulava entre os convidados cumprimentando autoridades, empresários, socialites. O noivado era mais que uma celebração, era um espetáculo de poder. Aurora percebia isso em cada detalhe, das flores impecáveis à música perfeitamente ensaiada. Em certo momento, Dante e Aurora cruzaram olhares. Foi rápido, mas intenso. Havia perguntas não respondidas, mágoas não curadas. Dante parecia querer dizer algo, mas se conteve. O orgulho pesava mais que o desejo. Bianca percebeu o momento e, como uma coreógrafa experiente, atravessou o salão até Dante. Pousou a mão no braço dele, sorrindo para os fotógrafos. Era uma declaração silenciosa. Aqui ele é meu. Aurora sentiu o coração apertar, mas manteve a cabeça erguida. Não daria o gosto de vê-la fraquejar. Nesse instante, Enzo Mancini se aproximou com passos calculados. Ele se postou ao lado do bar, próximo o suficiente para ser notado, mas longe o bastante para não parecer invasivo. Boa noite, disse Enzo, com voz grave e educada. Aurora, surpresa, virou-se para ele. Boa noite. O olhar de Enzo era firme, mas gentil. Havia algo reconfortante em sua presença, uma força tranquila que contrastava com o clima de competição e julgamento ao redor. Não é fácil ser o centro das atenções, não é? Comentou ele, com um leve sorriso. Aurora sorriu de volta, aliviada pela delicadeza do comentário. Às vezes preferia ser invisível. Enzo assentiu como quem entende mais do que diz. Invisibilidade é superestimada. Só quem incomoda desperta olhares, disse ele antes de levantar o copo num brinde silencioso. Luca, ao lado, observou a cena com interesse. Aurora, esse é Enzo Mancini, apresentou com certo exagero teatral. O homem mais difícil de se encontrar nas festas. Enzo sorriu de canto e estendeu a mão.
Prazer em conhecê-la. Aurora apertou a mão dele, sentindo um frio repentino percorrer a espinha. Não era medo, era respeito. Algo naquela presença dizia que ele não era como os outros. Enquanto isso, Bianca se aproximou novamente, dessa vez com Dante a tiracolo. Ela simulou surpresa ao ver Enzo conversando com Aurora. Que coincidência, todos juntos! Exclamou com falsa naturalidade. Dante manteve o olhar em Aurora por um segundo a mais do que deveria. Havia algo não dito, um pedido de desculpas, talvez. Mas ele se calou. Bianca prosseguiu. Enzo, você conhece Aurora? Ela é uma advogada brilhante, mas tem um gosto peculiar para festas. Sempre aparece onde menos se espera. Aurora sentiu o veneno nas palavras. Bianca sabia jogar. Enzo sorriu, imperturbável. Acho admirável quem tem coragem de estar onde muitos temem. Poucos sabem o que é preciso para encarar certas situações, respondeu, olhando firme para Aurora. O comentário ficou no ar, criando um breve silêncio. Bianca, desconcertada, mudou de assunto rapidamente. Espero que todos aproveitem a noite. Temos muito o que celebrar. Aurora sorriu educadamente, mas por dentro sentia o peso da humilhação. Não era só por Dante. Era pelo olhar de todos, pelo julgamento, pela sensação de nunca ser suficiente. Ela se afastou um pouco do grupo, indo até a varanda envidraçada. Lá fora a cidade se estendia iluminada, indiferente ao drama ali dentro. Aurora respirou fundo, tentando dissipar a insegurança. Luca a seguiu, encostando-se ao parapeito ao lado dela. Não liga para Bianca. Ela só quer mostrar que venceu. Mas quem sabe o que o futuro reserva, né? Aurora olhou para as luzes da cidade, sentindo uma mistura de medo e esperança. Às vezes, acho que não pertenço a esse mundo, Luca. Ele sorriu apertando a mão dela. Você pertence aonde quiser. E acredite, tem muito mais força do que imagina. Enquanto isso, Enzo observava a Aurora de longe. Havia algo nela que chamava a atenção. Uma dignidade silenciosa, uma coragem contida. Ele sabia reconhecer pessoas que resistem à tempestade. No salão, Dante se perdeu em pensamentos. Ao lado de Bianca, sentia o peso das escolhas. O olhar de Aurora o perseguia, como um fantasma do passado. A festa seguia seu roteiro. Discurso dos pais de Bianca, risadas forçadas, fotos diante do painel de flores. Mas, para Aurora, tudo parecia um teste de resistência. Ela sabia que, naquela noite, enfrentaria não só seu passado, mas também o julgamento de todos. E, sem perceber, já começava a escrever uma nova história. Uma história feita de escolhas difíceis, alianças improváveis e reviravoltas que ninguém poderia prever. O relógio marcava 9 horas. A noite estava só começando, e Aurora, mesmo ferida, descobria dentro de si uma força inesperada. A cada olhar atravessado, a cada comentário venenoso, ela se reconstruía. Era como se, em meio à humilhação, algo novo estivesse prestes a nascer. No fundo do salão, Enzo ergueu o copo, observando Aurora com interesse. Ele sabia que, em festas como aquela, os verdadeiros protagonistas não são quem faz discurso, mas quem sobrevive ao julgamento. E ali Aurora Bellini começava sua travessia, entre o passado e o futuro, entre a dor e a esperança. Sem saber, já era observada pelo homem mais poderoso e mais perigoso daquela noite. O destino, silencioso, preparava seu próximo ex-namorada. Aurora sentiu os olhares varrerem seu corpo como uma correnteza gelada. O vestido azul marinho, escolhido com tanto cuidado para transmitir segurança, agora parecia fino demais diante de tantos olhares. Ela sabia que aquela não era uma noite comum. Era o palco da sua vulnerabilidade. O salão, iluminado por lustres de cristal, parecia um aquário, e ela, o peixe fora d'água. Luca Ferri, sempre leal, se aproximou primeiro. Trazia consigo um sorriso largo, quase insolente, e um copo de espumante. Você está linda, loira. E olha, já virou assunto. Metade dessa gente queria ter a sua coragem. A outra metade é só inveja mesmo. Aurora sorriu, agradecida. Mas o sorriso durou pouco. Bianca Vasconcelos, a noiva, surgiu ao lado, desfilando em seu vestido nude de seda, os cabelos impecáveis. Ela se aproximou devagar, o olhar fixo, o sorriso ensaiado. Aurora, que bom que veio. Fico feliz que tenha superado tudo isso tão rápido, disse, o tom doce, mas a pontada ácida e evidente. Antes que Aurora pudesse responder, Dante Lucchesi surgiu atrás de Bianca. Alto, elegante,
o olhar perdido entre orgulho e arrependimento. Por um segundo, Aurora lembrou do Dante de antes, do rapaz que sorria deitado no sofá da sua sala, os olhos fechados, ouvindo música clássica. Agora ele mal a encarava. O círculo se formou naturalmente. Convidados se aproximaram, atraídos pelo cheiro de tensão. Bianca continuou desta vez mais incisiva. Fiquei sabendo da sua promoção. Parabéns. Deve ser maravilhoso trabalhar tanto para enfim ser reconhecida. Imagino que o tempo para festas, ou para relacionamentos, fique bem curto, não é? Aurora sentiu o golpe. Um burburinho sutil atravessou o grupo. Ela tentou se manter firme, mas a mão tremeu ao segurar o copo. Luca, percebendo, interveio rápido. A Aurora sempre soube equilibrar tudo. E convenhamos, tem gente que só consegue se destacar com sobrenome. Outros precisam de talento. O comentário arrancou risos discretos, mas Bianca sequer piscou. Dante puxou Bianca de lado, sussurrando algo que Aurora não conseguiu ouvir. Mas os olhos dele, por um instante, cruzaram os dela. Havia algo ali. Culpa, talvez. Ou apenas nostalgia. Bianca, por sua vez, ergueu o queixo, determinada a não perder o controle. Enquanto Aurora lutava para respirar fundo, sentiu outra presença se aproximando. Enzo Mancini, alto, de postura serena, olhar tão escuro quanto uma noite sem lua. Ele trajava um terno cinza escuro, sem ostentação, mas com um corte impecável, como se cada linha contasse uma história diferente. Aurora Bellini, certo? A voz de Enzo era baixa, grave e parecia acalmar o ambiente ao redor. Ele estendeu a mão com um leve sorriso. Enzo Mancini, vi você chegar. A coragem não é comum por aqui. O toque de sua mão era firme. Aurora sentiu um calor estranho, diferente do desconforto de antes. Havia ali uma segurança, um convite silencioso para não recuar. Obrigada. Só estou tentando não tropeçar nos próprios pés, respondeu com sinceridade. Enzo arqueou uma sobrancelha. Tropeçar faz parte. O importante é não deixar que vejam. Enquanto conversavam, Bianca reapareceu, acompanhada de duas amigas. As falas eram sussurradas, mas suficientemente audíveis para Aurora captar as provocações. Ela sempre foi boa em fingir. Finge que superou. Finge que está bem. No fundo queria estar no lugar da noiva. Aurora sentiu o rosto esquentar. Luca segurou seu braço como quem oferece um porto seguro. Vamos pegar um ar? Sugeriu. Ela assentiu, mas antes de sair, Enzo inclinou-se levemente em sua direção. As pessoas só apontam dedos para quem já é maior do que elas. Não se esqueça. No terraço do hotel, a noite estava fria e silenciosa. Aurora apoiou-se na grade, olhando a cidade lá embaixo, as luzes como pequenos incêndios. Luca, ao seu lado, tentou aliviar a tensão. Você não deve nada a ninguém aqui, Aurora. Só veio porque quis, e já está indo melhor do que metade desse salão. Ela respirou fundo, sentindo o peso sair um pouco dos ombros. Eu achei que conseguiria, mas parece que tudo aqui me lembra o que perdi. Talvez não tenha perdido. Talvez só esteja começando a enxergar o que merece. Luca respondeu. O tempo passou devagar. Aos poucos, Aurora recuperou a compostura. Quando voltou ao salão, a festa havia mudado de tom. O brinde oficial se aproximava. Dante, ao microfone, discursava sobre recomeços e sobre a sorte de encontrar alguém à altura de seus sonhos. Bianca, ao lado, sorria, mas seus olhos buscavam Aurora entre a multidão. De repente, Bianca ergueu o microfone, surpreendendo até Dante. Queria agradecer também a Aurora por ter vindo. Afinal, nem toda ex tem a maturidade de celebrar a felicidade do outro. Isso mostra que superou, não é mesmo? Uma risada ecoou entre alguns convidados. Aurora sentiu o peito apertar, mas ao olhar para Enzo, parado a poucos metros, percebeu que ele a observava com uma expressão diferente. Não de pena, mas de respeito. Ela não sabia de onde tirou forças, mas sorriu. Bianca, não é todo dia que podemos assistir um espetáculo desses. Desejo toda a sorte. De verdade. O salão ficou em silêncio por um instante. Bianca pareceu desconcertada. Dante olhou para Aurora surpreso. Mas antes que a tensão se dissipasse, um grupo de convidados se aproximou, ávidos por novidades. Fofocas começaram a circular. Ela veio só para aparecer. Dizem que está sofrendo ainda. Será que quer causar? A Aurora se afastou, tentando respirar. Enzo interceptou-a próximo ao bar. Posso te oferecer uma bebida? Ou prefere fugir daqui comigo? O tom era leve, mas havia algo mais profundo ali.
Aurora aceitou o convite. Foram para um canto mais reservado do salão, onde as luzes eram mais suaves e as vozes menos agressivas. Você sempre foi assim? Perguntou Enzo, servindo 2 copos de vinho. Forte por fora, mas com olhos que contam outra história? Aurora riu, um pouco nervosa. Acho que só aprendi a sobreviver. São anos treinando. Enzo observou-a por um instante, o olhar intenso, mas gentil. O problema de sobreviver é que a gente esquece como viver. E você tem muito mais vida do que imagina, Aurora. O comentário a pegou de surpresa. Ela nunca havia ouvido algo tão verdadeiro, e vindo de um quase desconhecido. Mas havia algo magnético em Enzo, algo que a atraía, mesmo sem entender o motivo. Enquanto conversavam, Bianca continuava sua ronda pelo salão, cercada de amigas. Em determinado momento, cruzou o olhar com Aurora no bar e se aproximou, decidida a não perder o controle da narrativa. Posso falar com você, Aurora? A sós? Pediu, o sorriso desaparecendo. Foram até um corredor lateral, longe dos olhos curiosos. Bianca foi direta. Não se iluda, Dante é meu, e você sempre será a sombra do nosso relacionamento. Não tente se aproximar demais, nem dos amigos dele, nem de ninguém daqui. Você não pertence mais a esse círculo. Aurora sentiu uma raiva fria crescer dentro do peito. Talvez eu nunca tenha pertencido, mas ao contrário de você, não preciso de plateia para ser quem sou. Bianca sorriu, venenosa. Mas parece que precisa de plateia para ser notada. Boa sorte tentando ser alguém, Aurora. Com isso, Bianca saiu, deixando Aurora sozinha no corredor. Ela fechou os olhos por alguns segundos, tentando assimilar as palavras. Sentia-se pequena, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela começava a se rebelar. Um desejo de mudar a própria narrativa. Ao retornar para o salão, encontrou Enzo conversando com um grupo seleto de empresários e políticos. Ele a viu e fez sinal para se aproximar. Aurora hesitou, mas foi. O grupo silenciou ao vê-la, como se soubessem de algo que ela não sabia. Enzo apresentou-a formalmente. Senhores, esta é Aurora Bellini, uma das advogadas mais competentes da cidade. Tenho certeza de que ouvirão falar muito dela. O tom era de respeito, quase de orgulho. Aurora sentiu um calor novo invadir seu peito. Pela primeira vez naquela noite, não era a ex de Dante. Era Aurora Bellini, alguém por mérito próprio. O resto da noite seguiu entre olhares, comentários sussurrados e novos encontros. Bianca, cada vez mais incomodada, tentava a todo custo atrair a atenção de Dante. Ele, por sua vez, parecia mais distante, como se repensasse cada escolha. Luca reapareceu sorrindo. Você está se saindo melhor do que imagina. E olha, se eu fosse você, não tirava os olhos do Enzo. Dizem que ele é perigoso, mas nunca vi ninguém tão cavalheiro. Aurora riu, mas havia uma pontada de verdade ali. Enzo era um enigma, gentil, protetor, mas com uma aura de mistério que a intrigava. No fim da festa, enquanto todos se despediam, Enzo aproximou-se mais uma vez. Aceita uma carona? Não acho seguro você voltar sozinha depois de uma noite dessas. Aurora hesitou, mas aceitou. No elevador, o silêncio era denso, mas confortável. Enzo olhou para ela sério. Não deixe que ninguém dite quem você é, Aurora. Nem este salão, nem seu passado. No saguão, antes de entrarem no carro, Enzo fez uma pausa. Às vezes a gente só precisa de uma chance para recomeçar, e eu acredito que a sua está apenas começando. Aurora sorriu, sentindo um fio de esperança. Talvez aquele fosse, de fato, o início de uma nova história, mas no fundo sabia que o caminho seria repleto de obstáculos. Bianca, Dante, as fofocas, o medo de se entregar novamente, tudo isso ainda a assombrava. Enquanto o carro desaparecia na noite de São Paulo, Aurora olhou pela janela e percebeu que, mesmo diante da humilhação, havia algo de bonito ali, uma força que ela não sabia que existia. E assim, o destino começava a desenhar, com linhas tortas e encontros improváveis, um novo capítulo para Aurora Bellini. Se você está sentindo cada emoção dessa história junto com Aurora, não esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos capítulos. O que será que o futuro reserva para ela e Enzo? E como enfrentar as armadilhas de Bianca e do passado? Fique por aqui. Você não vai querer perder o que vem a seguir. Fui à festa de noivado do meu ex só para ser humilhada, mas saí de lá como esposa do mafioso mais poderoso. Aurora Bellini
encarou o próprio reflexo no vidro escurecido do elevador, a respiração presa no peito. O mundo parecia comprimido naquele cubículo dourado, o som da música vindo do salão misturado ao latejar do seu coração. Ali, sozinha por um instante, ela tentou recompor a dignidade que sentia escorrer pelos dedos a cada nova humilhação sussurrada atrás de taças de champanhe. Tudo o que queria era desaparecer. Mas, ao abrir-se novamente a porta para o grande salão, foi como se a vida dissesse: não, ainda não acabou. As luzes reluziam sobre o mármore, refletidas nos espelhos altos e nos olhares atentos. Bianca Vasconcelos, impecável em um vestido de seda branca, comandava o ambiente como se fosse um palco só seu. Dante Lucchesi estava ao lado dela, tenso, o maxilar travado, desviando o olhar sempre que Aurora se aproximava. Era impossível não notar, e impossível não lembrar. Cada detalhe do passado pulsava na pele de Aurora, o toque das mãos de Dante, o riso cúmplice, o fim abrupto e o vazio que ficou. Mas agora, a ferida estava exposta para todo mundo ver. No canto do salão, Enzo Mancini observava. Postura elegante, terno preto feito sob medida, traços marcantes. Havia algo nele que atraía olhares. Respeito, mistério, perigo. Aurora sentiu o peso daquele olhar. Era como se ele enxergasse além das fachadas, além dos sorrisos ensaiados e das farpas disfarçadas de gentilezas. Luca Ferri, fiel como sempre, se aproximou com um copo de água. Sussurrou. Só mais um pouco, prometo que te levo embora. Eles não merecem metade do seu brilho, Ro. Aurora forçou um sorriso. Queria acreditar, mas a cada passo que dava pelo salão, sentia-se menor. Os risos abafados, as conversas cortadas quando ela passava, o olhar de Bianca, triunfante, cruel. Como se Aurora fosse só um lembrete inconveniente de que por trás de cada conquista havia uma história não resolvida. A noite avançava implacável. O brinde oficial se aproximava. Bianca, com a taça erguida, chamou a atenção de todos. Vamos celebrar o amor, disse com um sorriso que não chegava aos olhos. E agradecer a todos os presentes, especialmente àqueles que, mesmo sem pertencerem mais a este círculo, vieram prestigiar nosso momento. Um silêncio constrangedor. Aurora sentiu o rosto queimar. Dante tentou intervir, mas Bianca prosseguiu. Afinal, é preciso muita coragem para aparecer em certas ocasiões, não é mesmo, Aurora? Um riso contido percorreu o salão. A humilhação era completa. Aurora sentiu as lágrimas ameaçarem, mas naquele momento, algo dentro dela mudou. Um impulso de dignidade, de raiva, de orgulho ferido. Não iria ceder. Não daquela vez. Ela ergueu a cabeça. Olhou diretamente para Bianca, depois para Dante, que agora, envergonhado, não conseguia encará-la. A voz de Aurora saiu firme, surpreendendo a todos. Coragem é não se esconder atrás de alianças ou festas. Coragem é encarar o passado, aceitar quem somos e seguir em frente, disse olhando nos olhos de Bianca. O salão ficou em silêncio. Por um instante, ninguém ousou respirar. Bianca, pega de surpresa, perdeu o ar de superioridade. Dante, constrangido, largou a mão dela. Foi quando Enzo Mancini se aproximou. A presença dele impunha respeito. Os convidados se afastaram instintivamente. Enzo parou ao lado de Aurora, o olhar firme, protetor. Sem desviar da intensidade dos olhos de Bianca, falou com voz baixa, mas cheia de autoridade. A senhorita Bellini é mais digna do que muitos aqui dentro. Eu me sentiria honrado em tê-la ao meu lado em qualquer ocasião. O murmúrio percorreu o salão. Aurora sentiu o olhar dele como um escudo. Pela primeira vez naquela noite não estava sozinha. Bianca tentou recuperar o controle. Ora, Enzo, que consideração repentina é essa? Não sabia que advogadas de escritório chamavam tanto sua atenção. O sorriso de Enzo foi sutil, quase perigoso. Eu admiro pessoas autênticas, Bianca, e prezo a verdade, coisa rara hoje em dia. O clima ficou tenso. Dante olhou para Aurora. Havia tristeza, arrependimento, talvez ciúme. Um convite não dito pairava no ar. Mas Aurora sentiu pela primeira vez que não precisava daquele olhar para se sentir inteira. O brinde foi feito com pressa, alguns sorrisos amarelos. Aurora sabia, não pertencia mais àquele círculo, nem queria pertencer. Quando o jantar foi servido, Enzo aproveitou uma pausa para se aproximar de Aurora no jardim do terraço, longe dos olhares. A noite estava fresca, a cidade brilhando lá embaixo.
Você não precisa ficar aqui, venha comigo. A voz dele era suave, mas carregada de decisão. Aurora hesitou. Tudo nela dizia para fugir, desaparecer. Mas havia algo naquele homem. Uma promessa de proteção, de respeito, de algo novo. Por que está fazendo isso? Ela perguntou sem conseguir esconder o receio. Porque sei o que é ser julgado, Aurora. E porque vejo em você uma força que nem você reconhece ainda. O silêncio entre eles era confortável. Aurora se sentiu vista, acolhida. Luca apareceu preocupado. Oh, está tudo bem? Quer que eu te leve? Aurora sorriu agradecida, mas negou com a cabeça. Obrigada, Luca. Acho que preciso de um pouco de ar. Enzo percebeu a hesitação dela, então ofereceu o próprio lenço, um gesto delicado. As pessoas aqui não merecem suas lágrimas, Aurora. Mas se precisar de um lugar seguro, sabe onde me encontrar. Ela guardou o lenço no bolso do vestido. Sentiu uma estranha paz. Quando voltou ao salão, algo tinha mudado. Bianca, incomodada com a atenção que Enzo dava a Aurora, decidiu agir. No meio da pista de dança, chamou Aurora em voz alta, atraindo todos os olhares. Aurora, por que não nos mostra como se dança? Afinal, dizem que advogadas são boas em muitos jogos, não é? O salão parou. Aurora hesitou, mas antes que respondesse, Enzo se aproximou, estendendo-lhe a mão. Aceita dançar comigo? Ela nem pensou. Aceitou. No centro da pista, sob olhares de inveja e curiosidade, Aurora se deixou conduzir. Os movimentos de Enzo eram precisos, seguros. Ele sussurrou, confie em mim. E ela confiou. Pela primeira vez em meses, sentiu-se viva. Enquanto dançavam, Bianca e Dante observavam. O rosto de Bianca era de pura fúria. Já Dante parecia dividido entre orgulho e arrependimento. Mas Aurora não olhou para trás. A dança terminou em aplausos. Enzo inclinou-se, beijou-lhe a mão. Aurora sorriu, livre. Foi quando tudo mudou. O gerente do hotel aproximou-se discretamente de Enzo, sussurrando algo ao ouvido dele. O semblante de Enzo ficou sério. Aurora, precisamos conversar. Agora. Ele a conduziu até um salão reservado, longe dos convidados. Luca, atento, acompanhou de longe. No ambiente silencioso, Enzo se aproximou de Aurora. O olhar dele era grave, mas gentil. Preciso ser honesto com você. Meu nome carrega um peso, Aurora. O que aconteceu lá fora não foi apenas por gentileza. Você está no centro de uma disputa que vai além desse salão. Aurora sentiu um frio na espinha. O que quer dizer? Enzo respirou fundo. O pai de Bianca está tentando comprar terrenos que pertencem à minha família. Ele usou Dante para se aproximar de você, para obter informações do seu escritório de advocacia. Você foi usada, Aurora, mas não por mim. O choque tomou conta dela. As peças começaram a se encaixar. As perguntas insistentes de Dante, as conversas que pareciam triviais, mas iam fundo demais, o término repentino. Tudo fazia sentido. Dante, ele sabia. Enzo assentiu. Ele tentou resistir, mas Bianca tem mais influência do que você imagina. Eles queriam derrubá-la profissionalmente. Você representa um risco para os negócios deles. Aurora sentiu o chão sumir sob os pés. A humilhação, o desprezo, tudo tinha um propósito mais cruel. E você? Por que se importa? Enzo se aproximou, os olhos intensos. Porque, antes de tudo, admiro pessoas que não se corrompem. E porque quero estar ao seu lado, não para te usar, mas para te proteger. Se aceitar, nunca mais vão ousar te humilhar. O coração de Aurora batia descompassado. Havia raiva, mágoa, mas também um sentimento novo, esperança. Pela primeira vez alguém enxergava valor nela além das aparências. E se eu disser não? Ela perguntou a voz embargada. Vai continuar sendo dona de si, mas se disser sim, serei seu aliado. Em todos os sentidos. O silêncio pesou no ar. Aurora olhou pela janela. A cidade, enorme e implacável, parecia menos assustadora ao lado dele. Foi então que a porta se abriu bruscamente. Dante entrou, o rosto transtornado. Aurora, me desculpa. Eu não queria... Bianca me pressionou, meu pai. Eu estava perdido. Eu ainda te amo. As palavras ecoaram pelo salão. Aurora sentiu um nó na garganta. Por um instante, quis acreditar, mas a dor era maior. Enzo ficou imóvel, observando. Não havia raiva, só respeito pela escolha dela. Aurora encarou Dante, lágrimas nos olhos. Você me usou, Dante. Fez de mim um peão no jogo de vocês. Eu mereço mais. A voz dela era firme, definitiva.
Dante caiu de joelhos, mas Aurora não cedeu. Ela se virou para Enzo, segurou a mão dele. Quero seguir em frente, quero recomeçar, e quero que seja ao seu lado. Enzo sorriu, um sorriso genuíno, de quem sabe o peso da responsabilidade. Então, a partir de hoje, ninguém mais vai tocar em você sem passar por mim. Aurora sentiu-se leve. Não era só o fim de um ciclo, era o início de uma nova vida. Ao voltarem ao salão, todos notaram a mudança. Bianca perdeu a cor. Os sussurros começaram. Aurora está com Enzo Mancini. Enzo parou no centro do salão, olhou para todos e declarou: Tenho o prazer de anunciar. Aurora Bellini é, a partir deste momento, minha esposa. O choque foi imediato. As taças caíram, os olhares se cruzaram. Bianca saiu do salão furiosa. Dante chorava inconsolável. Aurora, agora de cabeça erguida, sentiu-se finalmente livre. Não era mais a ex-namorada humilhada. Era a mulher que escolheu a si mesma, e ao lado do homem mais poderoso da sala, sabia que nunca mais seria subestimada. Naquela noite, debaixo das estrelas de São Paulo, Aurora Bellini renasceu, e nos braços de Enzo Mancini encontrou não só proteção, mas um amor que nem ela sabia merecer. A vida às vezes reescreve o destino em uma única noite. E aquela foi a noite em que Aurora deixou de ser passado para se tornar protagonista do próprio futuro. O silêncio pairava pesado, quase palpável, quando Aurora entrou no elevador da penthouse de Enzo naquela noite. Seus dedos tremiam levemente, não de medo, mas de expectativa. O mundo lá embaixo parecia distante, irreal. Ali, naquele espaço de vidro e luz, com a cidade inteira aos pés, ela sentia que a vida lhe oferecia uma chance rara de escolher seu próprio destino sem pedir permissão a ninguém. Horas antes, no salão do Hotel Astoria, tudo parecia perdido. Aurora fora humilhada diante de todos por Bianca e Dante, seus antigos fantasmas dançando ao redor, zombando de sua vulnerabilidade. Mas, surpreendentemente, foi ali, no auge da dor, que encontrou uma nova versão de si mesma, aquela que não se curvava mais para caber em expectativas alheias. Na varanda da cobertura, o vento brincava com os fios soltos do cabelo dela. Enzo, de costas para a cidade, olhava-a com uma intensidade que não assustava, mas acolhia. Era o olhar de quem já atravessou tempestades e, mesmo assim, oferece abrigo. Eles não precisaram de muitas palavras. O silêncio entre eles era confortável, cúmplice. Enzo se aproximou, estendendo a mão como quem convida para uma dança. Aurora hesitou por um segundo, lembrando de todos os alertas, de todos os olhares desconfiados. Mas ali, sozinha com ele, percebeu. Não havia mais espaço para o medo. Ela já sobrevivera ao pior. Você não precisa provar nada para ninguém, Aurora. A voz grave de Enzo soou como uma promessa. Muito menos para mim. Ela sorriu, um sorriso real, livre do peso das expectativas. Pela primeira vez, não precisava ser perfeita. Não precisava ser a ex que sofre em silêncio ou a profissional que nunca erra. Ali, podia ser só Aurora, com suas cicatrizes e sua força. Enquanto a noite avançava e as luzes da cidade cintilavam como milhões de possibilidades, Aurora percebeu que a humilhação da festa não a definia. Bianca, Dante, todos aqueles rostos julgadores, agora faziam parte de um passado que não aprendia mais. Enzo não era apenas um mafioso poderoso. Era alguém que, mesmo carregando sombras, sabia reconhecer e valorizar a luz de alguém como ela. No café da manhã seguinte, o aroma do expresso fresco misturava-se ao da esperança. Aurora, sentada à mesa de granito, viu seu reflexo no vidro e gostou do que viu. Não era mais a mulher partida de ontem. Era alguém inteiro, capaz de amar e ser amada, sem barganhas. Naquele dia, ela tomou decisões. Pediu transferência para um novo setor no escritório, longe das fofocas e das comparações. Ligou para Luca, agradeceu pelo apoio leal e genuíno, amizade que resistira a todos os vendavais. E com Enzo, decidiu ir devagar, sem pressa, mas sem esconder o desejo de construir algo novo, verdadeiro. Dante tentou reaproximar-se, confuso e arrependido ao perceber o brilho sereno nos olhos de Aurora. Ela, porém, já não buscava mais aprovação dele. Bianca, por sua vez, teve que lidar com o próprio vazio, pois o espetáculo da humilhação não trouxe a satisfação esperada. Aos poucos, a sociedade paulistana, sempre tão rápida para julgar,
teve que se render à força silenciosa de Aurora Bellini. Ela não era mais a ex do Dante, nem a advogada perfeita, ou a mulher do mafioso. Era simplesmente Aurora. Alguém que caiu, levantou e aprendeu a dançar no próprio ritmo. Enzo, por sua vez, mostrou-se muito mais do que os boatos sussurravam. Era um homem de palavra, de gestos silenciosos e generosos. Juntos, descobriram que o poder mais forte não era o do medo, mas o da confiança e do respeito mútuo. Ninguém jamais imaginou que aquela noite de noivado terminaria com Aurora saindo de mãos dadas com Enzo, sob os flashes dos celulares, sim, mas de cabeça erguida, com a dignidade intacta. O escândalo logo virou assunto antigo, substituído por admiração e até um certo orgulho por sua coragem. O verdadeiro triunfo não foi conquistar um novo amor, foi resgatar a si mesma. Aurora aprendeu que, mesmo diante das maiores humilhações, é possível renascer, que não há vergonha em ser vulnerável, em sentir, em recomeçar, que o passado não determina o futuro e que, às vezes, os maiores aliados vêm das direções mais improváveis. E, se você chegou até aqui, talvez também esteja buscando um novo começo, uma chance de virar a página, de não deixar que as vozes do passado ditem as suas escolhas. Então me conta, você já viveu uma situação em que precisou se reconstruir? Já sentiu que o mundo inteiro te observava, esperando sua queda, mas você surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo? Escreve aqui nos comentários. Sua história pode inspirar alguém. E se essa trajetória da Aurora te tocou de algum jeito, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Tem muita história intensa e realista vindo por aí, e você faz parte dessa jornada. No fundo, a vida é mesmo feita de viradas inesperadas, das festas em que você entra se sentindo derrotado, mas sai descobrindo uma força que nem sabia que tinha. A Aurora Bellini entrou naquela festa achando que seria apenas a ex. Saiu de lá sendo dona do próprio destino. E talvez essa seja a maior lição. Não importa o que digam, o que esperam, ou o quanto tentem te derrubar. O que importa é o que você constrói depois dos tropeços e quem você decide ser quando ninguém mais está olhando. Obrigado por acompanhar essa história até aqui. Nos vemos no próximo capítulo da vida. Sempre juntos, sempre recomeçando.